Olá, amigos, companheiros. Estamos aqui nós com o nosso trabalho Espiritualidade e Paz, trazendo sempre uma mensagem de fé, de esperança, de amor e de caridade, buscando desta forma auxiliar uns aos outros, nos auxiliarmos mutuamente num trabalho de progresso, na busca da nossa espiritualização. Queremos conversar hoje sobre o seguinte tema: a paz na turbulência. A grande pergunta é como ter paz ao meio de uma turbulência. Como manter a fé e a paz diante das catástrofes? Essas são as perguntas das pessoas que estão vivendo suas dificuldades nesses momentos atuais. Momentos de perdas, de tristeza, de dor. E por que permite Deus os sofrimentos que atingem as pessoas que nos parecem simples e menos favorecidas pela sorte e pela vida? Entre os livros da codificação espírita, encontram-se os livros dos Espíritos, que no seu capítulo 4, ele fala sobre a lei de destruição. Há um parágrafo que versa sobre flagelos destruidores, onde o codificador faz algumas perguntas, como, por exemplo, na questão 737, com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então, esta é uma pergunta muito séria e que nós vamos buscar no evangelista João, no seu capítulo 16, versículo 33, ele relata as palavras de Jesus quando disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante quando nós nos deparamos diante dos sofrimentos, diante das dificuldades, diante das coisas que nós estamos vendo no nosso dia a dia, o sofrimento, a perda das coisas materiais, perda de vidas, de dias e meses e anos de trabalho, que nós vemos muitas vezes nossos irmãos que estão perecendo nesses momentos, e fazemos a seguinte pergunta, como Kardec, o codificador, fez: por que Deus permite que isto aconteça? Qual é o sentido da destruição, onde o prejuízo, a perda, a lamentação se apodera de nós? Ele pergunta com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos. É interessante a gente observar de que, se tivermos um olhar materialista ou ateísta, poderemos achar de que Deus não existe e de que essas coisas acontecem simplesmente pelos fenômenos naturais e que não tem nenhum propósito. Diriam aqueles mais pessimistas e incrédulos e às vezes revoltados de que Deus não se faz presente nesses momentos. Parece que Deus teria prazer em assistir o sofrimento dos seus filhos. Mas, nesta lei de destruição, nós aprendemos que ela está relacionada com a lei do progresso. Porque na destruição vem a reconstrução, o refazimento, o ganho de experiências vividas
através das dificuldades. E muitas vezes observamos que a responsabilidade por determinadas catástrofes estão relacionadas, muitas ocasiões, por inércia ou por descaso de governantes, que às vezes não estando no seu papel de proteger e do bem-estar da população, negligenciam cuidados que poderiam ser assim traduzidos em meios de evitar situações terríveis, como, por exemplo, as enchentes. Nós notamos também de que muitas pessoas, e isso é dito aqui na espiritualidade, quando ele fala que é dado ao homem conjurar os flagelos que atingem, espiritualidade, os mentores da humanidade nos respondem, ele dizendo que sim, mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são o resultado da sua imprevidência à medida que ele adquire conhecimento e experiências. Então nós sabemos que muitas vezes, infelizmente, algumas comunidades se instalam próximo aos rios. E quando acontece rompimentos de barragens ou enchentes inesperadas, às vezes os acidentes acontecem. Portanto, nem todas as coisas que vêm da natureza vêm no sentido de destruir, mas no sentido de reconstrução. E nós temos que ter o cuidado previdente para evitarmos que tais flagelos nos atinjam quando nós teríamos condições de evitá-los. Mas Allan Kardec faz um comentário interessante, onde ele diz que entre os flagelos destruidores naturais, e independem muitas vezes do homem, é preciso incluir na primeira linha de frente a fome, as inundações, as intempéries, a falta de produção da terra, mas o homem não compreendeu que, utilizando-se da ciência, ele poderia melhorar o seu estado de vida por meio dos conhecimentos, no estudo das condições de higiene e meios de conter determinados fenômenos que são previsíveis. Mas nós não estamos aqui para explicar outras coisas no que diz respeito a flagelos, se não tocar no assunto espiritual. Que muitos de nós temos que lembrar de que o sofrimento humano estão relacionados com a sua passagem por esse plano de existência, o plano físico, onde o aprimoramento pela paciência, pela resignação, bem como o despertamento que vem àqueles corações adormecidos que, em determinados momentos, abrem os seus corações e vêm exercitar a caridade para com aqueles necessitados. Quantos e quantos irmãos estão aí reunidos, buscando atender a esses companheiros desventurados que estão na carência do alimento, do agasalho e da moradia. Muitos e muitos irmãos foram despertados para atender e socorrer os seus irmãos. Então, a fraternidade ao meio, muitas vezes, dessas questões da destruição e dos flagelos, também ela traz o despertamento nosso para o companheiro que sofre, para que nós possamos compartilhar com Deus na consolação e no conforto daqueles que sofrem. Que Deus nos abençoe a todos e nos conceda a sua paz e nos desperte para a consciência da fraternidade, do amor e da construção da paz.